Tem dicas simples, Ricardo, que muitas vezes as pessoas não fazem, que ajuda muito a controlar o peso, tá? A gente ouve muitas pessoas falar, vou parar de jantar, eu estou de dieta. Cara, aí tem celeumas aí também, porque tem jejum intermitente, tem quem defende, tem quem não defende. Eu digo que jejum intermitente é para performance, não para perder peso. Sim, exato. Por quê? Não tem nada que faça jejum intermitente mais do que um urso faz, que ele passa 6 meses sem comer. E quando ele para comer, ele come referente aos outros 6 meses. Semana passada, teve aqui, porque eu acompanho o Fisiocast do Magno, né? A gente recebeu um atleta aqui, que ele é um atleta de MMA e tal, e ele falou que ele fez. Normalmente se faz jejum intermitente para poder bater peso, quando tem uma massa, luta. Você queimar gordura, esse tipo de coisa. É coisa rápida ali. E a curto prazo. Quando a gente está falando de uma reeducação alimentar, de um controle de uma doença que é para a vida inteira, nós estamos falando de algo que é perene. São mudanças do estilo de vida que a pessoa tem que levar a longo prazo. Ninguém vai fazer jejum. E aí tem as ondas da dieta, né? Teve a cetogênica, as pessoas, o doutor falou que eu só posso comer carne agora e salada. Né? Então, assim, os caras metiam o pé no churrasco, na salada, perdiam ali um pouco de peso, e estourava triglicerídeos, estourava colesterol. Então, assim, não tem a receita mágica. Agora, uma reeducação alimentar que seja viável, que você seja possível de fazer, uma atividade física, a identificação dos perfis alimentares, das compulsões. Eu sou compulsivo para doce, para massa, para molho, para secos. Eu sou compulsivo para noite, para dia. Isso tudo a gente está falando é o profissional que está identificando. O psicólogo e a nutricionista. Eu sou um beliscador noturno, aquela pessoa que tem o dia todo corrido e chega à noite e não para de comer. Eu sou um comedor copioso, eu não como de 3 em 3 horas, mas quando eu paro para comer, a gente sempre dá o exemplo dos colegas da estrada. O caminhoneiro parar para ficar comendo, ele perde rendimento. Então, geralmente ele para ali no almoço, ele faz o almoço ou a janta, ele faz aquela refeição que ele toca mais 12 horas ali, entendeu? E eu advogo muito, voltando a pular a janta, que a melhor forma de se alimentar, na média, é comer de 3 em 3 horas. Nós fomos feitos para ser alimentados de 3 em 3 horas. Quando você vai estudar toda a nossa fisiologia energética, balanço de carboidratos, balanço de jejum, o tempo de esvaziamento gástrico, o tempo do trânsito intestinal, ele é modulado em torno de 3 horas. Tá? Só que os nossos afazeres, as nossas obrigações, nós somos homens sapiens, racionais, nós criamos obrigações. Isso atrapalhou isso. Porque se nós vivêssemos na selva, a gente não ia ter almoço, janta e café. Exato. A gente ia comer, daqui 3 horas meu estômago estava vazio, ia comer mais um pouquinho. A gente tinha, né, doutor, na verdade, né, no paraíso, né? Mas aí foram comer uma maçã. A minha crítica a pessoa que fala, eu vou emagrecer e paro de jantar, é que ela ou paro de tomar café da manhã, são as 2 refeições mais importantes. Lógico, nós estamos falando de uma janta leve, né, uma ceia, não é nada como é o teu almoço. É que você, quando pula uma dessas 2 refeições, automaticamente já cai dentro de 12, 14 horas de jejum. Quando eu passo de 3 horas de jejum, eu começo a produzir um hormônio no meu corpo chamado glucagon, cortisol. Eles vão fazer o quê? A minha glicose baixa, eles vão buscar a glicose dos tecidos que armazenam, gordura, fígado, músculo, e disponibilizar. Só que o glucagon, ele disponibiliza energia, o cortisol, ele gera um estresse, é um hormônio inflamatório. Então, quando eu passo de 3 horas, eu gero estresse para o meu organismo. E aí o meu organismo, ele começa a fazer o quê? Eu vou me alimentar daqui 6 horas. E ele pensa, o Tiago, ele está pulando refeições. Ele comeu da última vez, ele está comendo agora 6, 7 horas depois. Será que ele vai comer quando depois? Então, o meu organismo, em vez de pegar aquela energia que eu ingeri, depois de 7 horas de jejum, e disponibilizar para o meu corpo... Ele armazena. Ele vai armazenar. Aí é onde a gente entra naquele eixo anabólico da coisa, né? Então, eu passo a virar um capacitor, eu viro um armazenador de energia, porque o organismo está me protegendo para eu ficar 3 dias sem comer se eu precisar, né? E isso eu estou ganhando peso. E aí onde a gente vê os magrinhos, buchudinhos... Aí quando você tem uma situação reversa, que você está ofertando alimentos de qualidade a cada 2 horas e meia, a cada 3 horas, primeiro... Você vai ter alimentações menos copiosas, o paciente não vai chegar tão faminto naquela próxima refeição, ele vai comer um pouquinho menos. Comendo um pouquinho menos, ele vai ter uma digestão melhor, ele não vai ter aquela sonolência pós-prandial, ele não vai ter aquele desânimo, ele não vai ter que parar o dia dele, tá? E ele toca o barco. Terceiro, eu não tenho a produção de cortisol, eu não tenho aumento do glucagon, eu não tenho uma alteração metabólica grande pelo jejum.
tá? Então, eu ofertando gradativamente e frequentemente esse alimento, o meu organismo fala, pô, eu não preciso ficar armazenando energia. Porque o Tiago está comendo toda hora, então vamos pegar essas energias dele, vamos queimar, vamos disponibilizar para o músculo, para o cérebro, para o coração, para o pulmão. O nosso cérebro, quando a gente está aqui conversando e raciocinando, o balanço energético é tão grande que 60% do nosso consumo de glicose nesse momento está aqui. Tá? Que é um consumo altíssimo, como se alguém estivesse malhando. Fazendo exercício, né? Exatamente. Então, existem alguns mitos. O doutor está contra o jejum. Não é isso, gente. Jejum intermitente é para você fazer com um profissional que entende do assunto, com um objetivo muito claro. Um objetivo de curto, médio prazo. Tá? Então, pular refeição não é uma dica legal.